Muito bem, olha que maravilha, estamos chegando aqui ao vivo para mais um episódio do Mochiori Podcast. Carlinhos Villaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka, olha que coisa maravilhosa. E a gente está aqui para conversar sobre Maio Laranja para meninos. Olha que coisa boa, para você menininho que gosta de um futebolzinho ou para você menininho que gosta de correr atrás de pessoas no campo de futebol, para você que gosta de fazer maquiagem, para você que gosta de fazer massagem, fazer bolinho, churrascão, não sei qual que é o seu rolê, se você é artista plástico ou se você é dançarino, mas estamos aqui para conversar sobre o Maio Laranja, pensando aí em meninos, nós meninos que crescemos e viramos os adultos que estão aí caminhando, no caso da gente aqui no Japão, e para você que está aí no Brasil ou em outros países que estão ouvindo a gente, que estão por aí. Lembrando que o Mochiori Podcast é um conteúdo original da Nabecast Podcasts e Multimídia, que é a minha produtora, e o Mochiori Podcast ele se dedica a criar diálogos sobre bem-estar, pensando na comunidade brasileira no Japão. Então a gente traz pesquisadores, a gente traz educadores, a gente traz artistas, a gente traz psicólogos para falar desse bem viver, pensando em saúde mental, saúde física, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na área de cultura e esse tipo de coisa toda. Hoje a gente tem lá do Brasil Ian Ribeiro Balesteiros, do Instituto Casa da Palavra. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Eu o conheci em um treinamento que eu, na verdade, participei meio que no processo de edição, né? Porque eu participei depois do treinamento que ele ministrou, ele e o sócio dele, junto com a equipe do Instituto Maria da Penha. Ele vai comentar um pouquinho também sobre isso e foi muito massa. Antes de eu seguir, alguns recadinhos importantes aqui. A gente tem que falar dos nossos parceiros. Livraria Upstage, a sua livraria brasileira no Japão. Para você que gosta de um livrinho em português, para você que quer comprar aí mangá, e no caso, né, a revistinha em quadrinhos brasileira, ou os HQ de colecionador mesmo, se você gosta daqueles tijolão para ler, ou se você quer um livrinho para relaxar, um romancezinho, ou um livro de desenvolvimento pessoal, entre em contato com a Livraria Upstage. Tem o site, Facebook, WhatsApp, Instagram. Livraria Upstage, a sua livraria brasileira no Japão, legalzinho para você conseguir o seu livro e continuar se desenvolvendo. E a gente tem um novo parceiro aqui, Palminhas, BRJP Seguros. Seguro de carro, seguro para sua casa, seguro para viagem, quando você vai dar aquele rolezinho no exterior e precisa aí de uma segurança que você e sua família vai ter o amparo caso precise aí de um remedinho, ir no médico, e sempre acontece, né? Vai andar de esqui na Noruega, aí torce o pé, precisa de médico, pronto, tem seguro lá. Entre em contato com a galera da BRJP Seguros. Eles têm também uma paradinha que eu achei muito interessante, que é seguro para pets. Não pra garrafa pet, tá, gente? Tá? Não é pra garrafa pet, é pra cachorrinho, gatinho, essas coisas. A gente que mora aqui no Japão sabe que ter um animalzinho é o custo de ter um filho, né? Porque é caro o tratamento médico, o tratamento medicamentoso pros animaizinhos. E às vezes eles ficam doentes, precisam fazer uma cirurgia, acontece um incidente e precisa de cuidado. Entre em contato com a galera BRJP Seguros, tá na BRJP, tá seguro. Muito bem, palminhas pro nosso novo parceiro aqui do podcast Mochiori. E você, meu querido amiguinho empreendedor aqui no Japão, se você quiser conversar sobre esse assunto com a gente, manda uma DM, a gente troca ideia. Muito bem, fizemos a introdução, coisa linda e maravilhosa, Maio Laranja para Meninos, campanha nacional no Brasil. A gente não tem essa campanha aqui no Japão, então a gente traz, porque a gente é engraçadinho. Mas eu vou apresentar aqui o meu convidado, palminhas para Ian Ribeiro Balesteiros. Tudo bem? Seja bem-vindo. Belezinha? Olá a todos e todas. Tô bem, obrigado pelo convite, Carlinhos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é extremamente importante. Muito embora não institucionalizado aí no Japão, mas é muito importante que a gente restitua, né, o diálogo sobre essa temática, é fundamental. Muito bem. Para quem não lhe conhece, além de ter um sobrenome muito diferentão, qual que é a procedência do seu sobrenome? Para comer de história. O Ribeiro é um sobrenome português e o Balesteros é um sobrenome espanhol. Ah, e você habla mucho ou não habla nada? Um ratito. Un ratito, habla un ratito, não? Cambiemos em espanhol, vamos fazer Maio Laranja em espanhol. É muito bom. Meu sobrenome Villaronga também é espanhol. Deveria, né, por respeito aos nossos antepassados, estar com 2 L's, mas fizeram a gentileza de engolir um L no registro, que era Villaronga, né, ou Villaronga. E aí no registro do meu avô, o rapaz do cartório fez a gentileza de decidiu que ele queria mudar, ele mudou porque ele quis. E aí tem toda uma geração da família que
Não tem os outros L. Mas tudo bem, dito isso, né? Assuntos aleatórios aqui é assim, gente. Motiori é relaxinho, é tranquilinho, relax. Cara, conta um pouquinho pra gente quem é você, qual que é a tua formação, você tá aí ligado ao Instituto Casa da Palavra, com o teu sócio, o que Uhum. é também o Instituto, vamos com calma, né? Quem é o Ian, o que que ele estudou, o que que ele tá fazendo da vida e depois o que que é o Instituto Casa da Palavra. Bom, eu sou natural de uma cidade que se chama Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. E é uma cidade que tem uma distância muito próxima do Rio de Janeiro. E aí, quando eu me mudei para Belo Horizonte, capital aqui do estado, lá em 2018, assim que eu me formei no curso de Direito na Federal de Juiz de Fora, o pessoal aqui de Belo Horizonte acha que eu sou carioca, sabe, Carlinhos? Então, eu gosto sempre de pontuar que, antes de tudo, eu sou mineiro com muito orgulho, né, com muito amor a Minas Gerais. Mas eu me formei lá, vivi lá durante 24 anos, com a presença constante e dedicada da minha mãe, que possibilitou que eu pudesse me formar em Direito lá na Federal de Juiz de Fora. E eu me mudo para Belo Horizonte justamente para poder trabalhar e estudar. E me formar também, né, enquanto pessoa, porque na medida em que a gente se vê diante de uma dificuldade de morar sozinho, muito embora eu tive muito apoio dela e tenho ainda muito apoio, é a dor que ensina a gemer, né? Então a gente vai aprendendo a vivência. E fiz algumas especializações porque comecei a advogar na temática do direito para as famílias. E especializando um pouco dentro dessa via, assim, daquilo que o direito não consegue dar conta, daquilo que escapa a toda a ordem de, ou tentativa de regulamentação do direito. Então, me especializei em psicologia jurídica pela PUC Minas, aqui, de Belo Horizonte. Não me dei por satisfeito, não consegui encontrar respostas. Fiz o meu mestrado na Federal do Rio de Janeiro já em psicologia e agora ingresso no doutorado na Federal de Minas Gerais. Todos esses 8 anos de pesquisa se voltam para analisar, estudar, pensar, inclusive da minha própria transmissão familiar, um pouco dessas relações entre seres humanos que não se dão por completo, né? O Aristóteles fala que a gente saiu do forno antes da hora. Quando a gente pega uma girafa, quando a gente pega uma tartaruga, bota lá um recém-nascido na praia junto com a tartaruga saindo do ovo para ver o que acontece. A tartaruga já sai, entra no mar. A gente geralmente demora uns anos para se considerar pronto. Então, o que compensa essa lacuna? É o outro. O professor, o educador, a família, o pai, a mãe, o amigo, que formam esse mosaico assim, de sustentação para que a gente siga de alguma forma. Essa Então, isso expressão equivale. mosaico, eu acho ela muito interessante porque eu tive a oportunidade há uns anos atrás de passar por um processo de mentoria Uhum, e o primeiro encontro, o tema era mosaico. E aí a lição de casa do encontro para você voltar para o segundo período da mentoria era você fazer um rastreio familiar para entender o mosaico do qual você era formado. Aí você tinha que procurar a olha só. história do avô, a história dos tios, onde sua família morou, descendente de onde, de que região do Brasil, aí tinha que dar uma vasculhada. Aí você descobre numa brincadeira dessa o quanto você não conhece a história da sua própria família, né? Muito doido isso, né? Sim, E tinha umas lições, você tem que descobrir o que o seu avô gostava de comer de sobremesa, que nem eu não convivi com meu avô, né? Ele faleceu quando eu era muito pequeno. E aí você começa a descobrir que você tem manias que o seu avô já tinha, era muito doido, assim. Aí tinha a ver com esse mosaico, né? Dessas coisas que a gente recebe e acha que é muito nosso, e você vai perceber que tem um tio, avô, que faz a mesma coisa desde criança e você acha que você é super original, e não é bem assim, né? exatamente. Essa transmissão passa, né, de alguma forma para a gente, mesmo sem falar. Então, isso acaba que compõe a gente de alguma forma. E eu, né, advogando na temática do direito para as famílias, me enveredei para a temática da violência contra as mulheres e percebi, assim, diante de um acontecimento até bem triste, né, tragicômico, de uma atendida que compareceu requerendo medida protetiva. 5 meses depois veio outra requerendo protetiva com o mesmo autor. Então eu me vi às voltas assim e me sentindo meio enxugando gelo. Então, eu voltei minha pesquisa, tanto a nível de mestrado quanto a nível de doutorado, a pensar a relação entre masculinidades e violência em um contexto social, não enquanto um dado natural ou cosmológico
ou enfim, qualquer outra muleta que a gente possa utilizar, e sim enquanto um recurso que os homens têm para lidar com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida, e venho tentando propor aqui no doutorado uma política pública orientada pela psicanálise, que é onde eu estou hoje, né? Sou psicanalista, atendo, né, tanto online quanto presencial. Já, assim, utilizo muito do discurso do direito, que me foi e me é útil ainda na docência, também sou professor do curso de direito, mas eu trabalho nesse meio termo, sabe, Carlinhos, nessa Uhum. interface entre até onde o direito não consegue, e aí a psicanálise vem para ser interrogada, para ser colocada a trabalho, porque realmente o direito só existe porque há a falha, porque há a transgressão. Então a gente trabalha por uma outra via de análise dessa transgressão que não a via punitivista nesse instituto que você menciona, né? O Instituto Casa da Palavra, que busca criar, fomentar, divulgar as iniciativas de grupos reflexivos para homens, tanto processados pela Lei Maria da Penha, como também iniciativas privadas nas escolas, nos centros de referência e assistência social, no futebol, que é onde a gente vai começar mês que vem, aqui conversando com os atletas da base, do profissional do Cruzeiro, do América e do Atlético Mineiro. Que Então, legal. é criar espaços de diálogo onde a gente possa falar, ao invés de fazer a violência. Então, isso muda muita coisa. Muito bem. O motivo por que você está aqui é justamente pelo fato de que você participa desses lugares onde se conversa, e pelo que eu entendi no treinamento que eu participei barra editei para publicação, é muito num tom de vamos pensar juntos, não é num tom acusatório, é para, cara, vamos pensar em quem a gente é, qual é, o que a gente tem na cabeça quando tá vivendo e andando por aí, resolvendo a vida. E eu tava fazendo uma consulta hoje, por exemplo, eu tô aqui com o site do Maio Laranja, né, maiolaranja.org.br, e diz que no Brasil, né, eu não tenho os dados aqui do Japão, mas no Brasil, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no Brasil, e dessas, quase 51% tem entre 1 e 5 anos de idade, que é uma maluquice. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil, e tem dados que sugerem que somente 7,5% dos dados é que chegam para denúncia com as autoridades. Ou seja, são 500 mil casos que a gente tem registro, mas tem gente que sugere que esses 500 mil é só 7,5% do todo, que o resto a galera não fica sabendo, esconde, enfim, e aí vai organizando. E aí, numa outra pesquisa, procurando na internet para entender, porque a impressão que eu tenho é de que quando a gente fala de abuso sexual, né, que é o tema do Maio Laranja, né, pensando na proteção da criança e do adolescente, é comum você ouvir relato do abuso praticado pelo homem. Tem por avós, tem por tias, tem por mães até, tem de tudo, né? A empregada, a pessoa da escola, mas no geral, me parece que essa porcentagem ela pende mais para a pessoa do sexo masculino, que acaba praticando esse tipo de ato que é uma questão da sexualidade aí com um menor, né? E tem, no caso aqui, que a gente está falando com gente muito pequenininha. E a partir da sua experiência, eu queria a sua ajuda para a gente começar a se perguntar, como meninos que cresceram, né? Já que é Maio Laranja para os meninos pensarem para conversar, que tipo de pergunta a gente tem que começar a fazer para a gente para começar um processo de autocompreensão ou de diagnóstico do jeito que eu mesmo penso. Porque eu vou usar aqui uma historinha que eu ouvi uma vez, de 2 peixinhos adolescentes estavam subindo o rio, e aí veio um peixão tiozão descendo, e esse peixão tiozão falou, e aí? E aí os menininhos, né, tirando onda, eu falei, e aí tio, beleza? Beleza. Aí ele virou pra molecada e falou assim, e aí, como é que tá a água? Um peixinho olhou pra cara do outro e falou, que água, tio? Que é essa ideia, né? A brincadeira de que ele, um peixe mais experiente, que já desceu o rio, agora tá subindo o rio, ele já tinha consciência do ambiente onde ele cresceu e onde ele estava. Então ele sabia identificar de que ele estava ali, vivendo a sua trajetória como tiozão, dentro da água. E os jovenzinhos, começando a vida, não tinham nem consciência de que viviam dentro da água, né? Foi que água, tio, né? Que mané água, né?
como é que tá a água aí? Como é que é a água do que você tá falando, né? E pegando essa brincadeira, a gente nasce, né? E fica criança, vai pra escola, cresce, um no interior de Minas, outro no interior de São Paulo. Eu nasci em Salvador, na Bahia, depois fui pro interior de São Paulo. São jeitos de ser criança diferente, depende do bairro, depende da classe social dos pais, depende da religião, mas você vai absorvendo um monte de coisa ali e você cresce com o seu tal do mosaico, né, que a gente brincou no Uhum. começo do episódio. E usando aí da sua experiência nesses grupos reflexivos, né, que põe a galera para pensar, e aqui a ideia é que homens acessem isso, até a brincadeira do Maio Laranja para meninos. Eu sei que tem um montão de mulher que ouve aqui o podcast e tem filhos pequenos, meninos, né, que vão poder, de alguma maneira, eu acho que usar o conteúdo desse papo aqui para pensar como puxar uma conversa com esse menino que desde pequenininho tem que aprender a se questionar, a pensar por que que faz ou por que acredita no que acredita, porque acho que em grande parte das coisas a gente não é muito consciente do que a gente acredita ou do porquê a gente funciona do jeito que, né, você é psicanalista, né? Coisa que mais tem nessa área da mente é a gente achar que a gente decide tudo e depois você descobre que você tem alguns mecanismos internos que você funciona meio no automático e você não é consciente, né? Você acha que você, sei lá, todo mundo não é assim, né? Não, não é. Né? Muitas vezes não é, né? É uma coisa sua que você acha que todo mundo tem. Mas enfim, feito essa introdução gigante, na sua opinião aí profissional e com essa experiência com os grupos reflexivos, que tipos de perguntas a gente poderia fazer pra gente, ou pros amigos, ou para num ambiente, numa conversa aí com um filho adolescente, pra gente começar a descobrir quem a gente é, pensando aí na questão do ser homem, né? De ser um homem que faz uso da sua sexualidade, que a sua sexualidade entra em contato com a sexualidade do outro, e aí até onde vai o limite do que pode e o que não pode. Como é que a gente começa a descobrir como é que a gente enxerga e percebe isso dentro da gente, né? Perfeito. Bom, grande pergunta. Grande Grande mesmo, pergunta, né? Dá uns cara. 2 minutos. Grande. Mas, assim, quando você fala desses processos mentais, é importante pontuar a partir de uma perspectiva da psicanálise que, muito embora a gente não lembre de muitas das coisas que a gente viveu, nada se apaga. As experiências que nós vivemos, é claro que não todas, né? Mas principalmente as experiências traumáticas ocorridas na infância, elas não são apagadas da nossa consciência ou do inconsciente, melhor dizendo, né? Fica um registro, um traço minêmico ali, e na medida em que, por exemplo, uma criança, na faixa etária em que você pontuou aí, sofre uma espécie de abuso e ela não tem a dimensão, a maturidade, a consciência, a idade, a preparação corporal e emocional para entender o que aconteceu ali, ela só vai registrar esse abuso enquanto trauma em um momento posterior. Eita. Nesse momento posterior, no qual ela vai se lembrar e associar aquele fato a um abuso. Então, o primeiro ponto, o mais importante, é estabelecer, junto com as crianças e adolescentes, um certo domínio e autonomia sobre o próprio corpo. Estabelecer limites aonde que a pessoa, seja ela pai, mãe, responsável, colega, professor, pode ou não pode tocar. Entender que existem partes do próprio corpo ali que só podem ser tocadas com o consentimento da criança, ela deixando ou não. Então, Rapaz, você diga sabe lá. que uma coisa que eu lembrei aqui que eu ouvi uma vez e eu nunca tinha parado para pensar nisso, em referente a essa questão, né, do toque no corpo, né? E de como às vezes no cotidiano a gente acaba sem querer transmitindo uma mensagem truncada para a criança e ela vai começar a aplicar aquilo para outros contextos e dar problema. Por exemplo, a pessoa que me falou isso, né? Eu não lembro se era uma psicóloga, em que contexto eu ouvi, mas era discutindo sobre infância. Uhum. A pessoa chega e quer dar um abraço na criança. Aí a criança não quer. E o pai e a mãe falam, deixa disso, menino, vai lá e abraça. Aí chega uma outra pessoa que é conhecida da família, quer pegar a criança no colo, a criança não quer. Ah, vai lá no colo do tio ou da tia, para de frescura. Aí
a pessoa falou assim, cara, já parou pra pensar que se você repete essa questão várias vezes, você tá dizendo pra criança, olha, quando você tá desconfortável com o toque, não tem problema. Você tem que se sentir Uhum. culpada, tipo, estão te tocando, você não tá confortável, mas o que você tem que sentir é culpa e deixar. Aí eu falei, nossa, que troço assustador, né? E não, você tá tentando ensinar a criança a ser educada, mas ela falou assim, olha, tem um caminho aí que é perigoso, porque você tá dizendo pra criança, a pessoa vai te tocar e você se sente desconfortável, você não tem que tentar se proteger e se distanciar. Você tem que se sentir culpada porque você está fazendo algo que nós ensinamos que está errado, que é você manter a distância e você tem que ceder ao toque do outro que você não está gostando. Aí ela Perfeito. falou na questão justamente do abuso, né, cara? Isso cresce. Aí quando uma pessoa vai passar a mão nela no banheiro, o que tem no coração dela é que não tô gostando, mas eu aprendi em casa de que quando alguém grande vem tocar em mim, eu tenho que lidar com essa culpa, porque se eu não deixar, eu tô errado. Eu falei, Sim. nossa, que troço maluco, né? E feito É, na boa intenção, né? O curioso é isso, né? é isso. Acho que é importante pontuar, Carlinhos, que nosso papo aqui não tem, pelo menos acredito que não tem o objetivo de colocar um alvo nas costas dos pais, que já carregam, assim, uma culpa grande assim, pela criação dos filhos, né? De pontuar, assim, ah, mas eu errei aqui, eu errei ali, eu falei aqui. Né? Muitas das vezes os pais fazem o melhor que podem, né? Com as condições. Por exemplo, esse tipo de coisa que me assustou, porque assim, era o que eu vivia quando era criança, né? Os meus pais falaram, não, Sim. rapaz, cumprimenta, abraça. Mesmo que Aham. você não queria, você tinha que ir lá, porque o ser educado incluía isso. E aí a pessoa estava discutindo, cara, você tem que se perguntar para saber quando será que você deve ensinar a criança que não, realmente, se você sente que você tem que dar distância, você tem que respeitar você mesmo, dar distância e foge para um lugar seguro e tal. Eu nunca tinha pensado nisso, porque no meu contexto era natural esse tipo de atitude, era o que era lido como ser uma criança educada, era uma criança que Sim. aceitava o afeto do adulto mesmo quando não estava gostando, né? E é curioso, né? O Olha efeito só. colateral possível disso, né? Total, eu tô encantado com uma leitura que eu venho fazendo, e é desse livro aqui que se chama A Vontade de Mudar, da Bell Hooks. Eu conheço esse nome, eu ouço algumas vezes, mas ainda nunca li nada dela. Dizem que é muito boa a escrita dela, né? Foi a primeira vez que esse livro, é a primeira tradução desse livro para português. Ele é conhecido como Will to Change, que é a versão inglesa dela. E ela traz um dado que eu só quero jogar assim para a gente poder conversar. Ela fala que geralmente os bebês do sexo masculino geralmente se expressam mais. Eles choram mais alto, por mais tempo, mais do que bebês do sexo feminino. Eles chegam ao mundo querendo ser ouvidos, querendo ser olhados. E na medida em que esse bebê vai crescendo, eles vão aprendendo o código desde cedo. Não chora, não mostra vulnerabilidade, não demonstra fraqueza, não dê a entender que você se importa com alguma coisa. Esses bebês, e aí não só pela transmissão familiar, mas muito também pela própria formação da cultura, vão sendo e sofrendo certas mutilações emocionais. Só que quando, como eu falei com você, que nada se apaga, isso que é mutilado, isso que é recalcado, isso que é colocado para debaixo do tapete, uma hora volta. Surge enquanto silêncio, afastamento, surge enquanto violência, surge enquanto rebeldia. Isso vai aparecer. Então, a ideia de pensar desde cedo uma criação ou um desenvolvimento subjetivo de uma criança que possibilite que ela seja capaz de nomear sentimentos também é um caminho interessante, né? O que você está sentindo agora, por exemplo? Tem uma condição, né? Eu não gosto de diagnóstico, mas tem uma condição que está lá no DSM que se chama alexitimia, que é a incapacidade que a gente tem de nomear o que sente. E a Ah, eu gente sei o que é isso. Eu digo isso aqui no podcast direto, porque eu descobri com mais de 40 anos no meu processo terapêutico que eu não sabia explicar pro terapeuta o que eu sinto. Ele falou assim: tudo Exatamente. bem, estamos tratando desse assunto, diz pra mim o que você tá sentindo. Eu não faço ideia. Ele falou: moço, Aham. você não tá sentindo? Eu falei: tô. Então me explica. Eu falei: cara, eu não sei Não explicar o que eu sai. tô sentindo. E aí eu descobri depois, ouvindo outras coisas, que a falta de como a gente tem esse negócio de, né, em especial os meninos, né? As meninas chorarem é bonitinho, porque é sensível, né? O menino, se começa a chorar quando é criança, é frouxo, é molenga, né? É Exatamente. fraco. Você não tem vocabulário para dar nome para sentimento. Aí a pessoa ainda brincou, falou, cara, você já pegou no dicionário para ver quantos
adjetivos e quantos sinônimos tem para nome de sentimento em português e cada nuance de cada palavra. Ela deu um número lá absurdo. Eu falei, eu acho que se eu listar, cabe em 2 mãos no máximo. Não vou conseguir mais nome de sentimento que isso. Né? Qual que é E a olha diferença do como. amargor, da tristeza, da depressão, da angústia, do, sei lá, e ela foi listando assim um monte de sentimento bom e que são os agradáveis de sentir e os desagradáveis que também tem o papel deles, né? Mas eu falei, cara, não faço ideia, nem lembrava que essa palavra existia. Ela falou, não, isso aqui é vocabulário, quando você vai tentar explicar o que você está sentindo, se você não souber essas palavras você não consegue associar, né? Não vai funcionar, né? Não, e é muito importante que a gente dê nome para o que sente, né? Isso acaba, é da ordem de uma simbolização. Nós vamos simbolizar um afeto. E olha só como que isso é importante. No grupo, para homens adultos, nós utilizamos de uma dinâmica, de um disparador de conversa, que é um livro infantil, que se chama Emocionário, que é um livro de bem, com aquela roupagem bem infantil, com desenhos, Uhum. assim, o nome da emoção e o significado da emoção. E aí a gente vai projetando imagens, né, mostrando imagens das mais variadas e pedindo para que o autor dê nome ao que ele está sentindo. Sente raiva, sente angústia, sente saudade, sente amor. E ele vai dando nome para isso. O que antes era um bololô que fica aqui, que acaba que não sai nem no choro, né? Nem chorar o Uhum. Bob pode. Não, e quando chora aquele negócio assim, você tá chorando por quê? Eu nem sei, porque você Ou não não, sabe. caiu um cisco aqui no olho só. Então, a gente não pode ensinar. Na verdade, né, quem sou eu para falar que pode ou não pode? Mas não parece proveitoso, melhor dizendo, Ó, ensinar os. para palminha, com uma frase bonita, saída estratégica, que, né, que a questão é o convite à reflexão, não é você definir regra, né? Boa, boa. Mas não parece assim, proveitoso ensinar os meninos que ser homem de verdade não é sentir, não é expressar sentimento, sabe? A gente deve, de alguma forma, na medida da nossa própria abertura também a isso, né, esperar que esses meninos se sintam confortáveis ao entrar em contato com as suas emoções. Nem que seja a raiva, que é a primeira que a gente aprende, né? Uhum. O menino aprende a sentir raiva assim, ó, muito fácil. Muito fácil. E como é que isso vai se desenvolvendo, né? No crescimento, na vida adulta, o Sim, acesso ó. à raiva enquanto uma primeira emoção. E a raiva é interessante, né? Porque, por exemplo, o mais comum nas famílias é quando a criança está expressando raiva, você fala assim, ai, coisa feia, tá errado, para com isso, não sei o que, a gente critica, né? E eu li um livretinho que foi muito transformador pra mim, ele é fininho, assim. Ele chama, se eu não me engano, o título é Raiva, Seu Bem e Seu Mal. E a Legal. autora, ela trabalha mostrando que raiva é um sentimento, como um sentimento ele não é ruim nem bom. Ruim ou bom vai ser o que você vai fazer com isso, né? Que tem coisa que a gente chama de amor e acaba terminando numa submissão doente, num relacionamento abusivo, né? E ela fala, não, cara, é uma potência, é uma energia que você tem que direcionar. Aí ela cita casos, por exemplo, né, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, cara, raiva é bom. Foi como raiva é bom. Sempre aprendi que raiva é feio. Não tem que ficar com raiva, tem que perdoar, tem que ser legal. Não, raiva é bom. Quando você vê uma violência na sociedade, seja porque tem uma criança pedindo esmola na rua, porque tem um idoso que não tem um atendimento médico, porque tem corrupção no Estado, porque, sei lá, você acha que na sua escola a educação podia ser melhor, o Estado poderia dar mais estrutura. Isso te dá raiva? Isso é ótimo. Aí você canaliza essa raiva para algo construtivo, para lutar pela justiça, por aquilo que é bom. Então, assim, é uma energia. Aí falou, quando que é ruim? Né? Ela coloca, quando você pega essa raiva, que é toda essa energia, você se trancafia com ela e você implode. Aí vai começar a dar problema de estômago, taquicardia, pressão alta, problema no intestino, alergia, não sei o quê. Ou quando você põe para fora para agredir alguém ou destruir o que está perto de você no fluxo, assim. Ela é uma energia, ela não vai parar, né? Ela Legal. surge e ela não para. A questão ou você canaliza para construir algo legal e lutar por aquilo que é bom e justo, ou você agride ou você implode. Mas você tem que saber o que fazer com essa raiva, identificar o motivo dela tá vindo
e saber o que fazer com ela para você não se machucar nem machucar ninguém, né? Conseguir canalizar essa potência. E eu achei muito bonito o jeito que ela trabalhou, porque é um sentimento que a gente meio que bota o rótulo de sentimento ruim. É um negócio que a gente não quer ter na sociedade, não deve ter pessoa com raiva. E ela termina o livro com esse convite, assim, não, tem que ter um monte de gente com raiva na sociedade. São as pessoas com raiva que vai mudar a política, vai mudar a educação, vai mudar a situação econômica do país, vai mudar a cultura, né? São os artistas com raiva que vai botar tudo no quadro lá e vai ficar bonito. Então, assim, precisa também, né, da paixão, do carinho, do amor, do acolhimento, mas da raiva. Eu achei muito interessante a reflexão, eu nunca tinha pensado por esse caminho, né, a raiva nesse sentido, né? Sim, e só de pensar também que eu concordo, sim, com tudo que você falou, a gente precisa realmente de raiva, inclusive para nascer, né? Aquele choro do bebê que rompe, assim, a pleura do pulmão, é um choro de raiva. A raiva Ninguém que a mandou gente me tem, tirar daqui. tava de boinha aqui, né? Aí a gente pega esses homens aí nos grupos querendo voltar pro útero da mãe, inclusive, né? Com 40 anos, 30 anos. Mas pensar a raiva, assim como o ódio, enquanto ambivalências do amor. Isso caminha junto. Né? A direção e os destinos dessas pulsões são variados, mas o contrário do ódio não é o amor. Quando a gente pensa no contrário do amor, é mais pela via de uma indiferença. Quando a gente não sente nada pelo outro. Quando a gente se vê indiferente a uma situação de violência, de abuso, é completamente diferente da gente sentir ódio. Por isso que é importante nomear os sentimentos. Ao se ver indiferente, a gente perde a nossa condição de humanidade, inclusive. Né? Isso que você falou de que se você imagina numa reguinha, né, numa ponta está o amor e na outra ponta não está o ódio, está a indiferença, é interessante porque você de alguma maneira coloca a raiva e o ódio caminhando mais perto do amor. E aí eu acho que na minha cabeça, pelo menos, talvez na cabeça do pessoal que está assistindo ou ouvindo depois possa acontecer a mesma coisa, acende umas luzinhas amarelas. Porque você fala, poxa, olha, eu tinha um olhar equivocado, eu imaginava que o ódio, a violência estava bem longe do amor. Apesar que a violência pode ser fruto da indiferença também, né? Ela pode ser fruto do ódio, mas da indiferença. Mas é curioso, porque aí você começa a pensar assim, poxa vida, se o amor, a raiva, o ódio estão mais pertinho, será que existe algum momento onde as duas coisas desembocam no mesmo lugar, né? E o que deve dar alguma coisa errada quando isso acontece, né? Achei interessante a reflexão, pensando por Sim. são coisas que andam junto, né? Provocativo. São caminhos tortuosos, Carlinhos. A gente não pode, a gente tem que ir com cuidado mesmo para não gerar alguma espécie de mal-entendido. Porque vou tentar complicar então um pouco mais, Boa, né? não, a intenção hoje era ser provocativo mesmo. Até o Maio Sim, Laranja para meninos, a ideia de que o pessoal olha o título e fala, mas que raio de episódio é esse? E é a vem cá, vamos vez conversar. pensar no amor enquanto uma continuidade do ódio. Na medida em que a gente deixa de sentir o ódio, a gente começa a amar. Então, o sentimento primordial que a gente tem, que todos os seres humanos têm, é o ódio. A gente nasce a partir daí. Né, na medida em que a gente entra na cultura e rompe assim com essa ideia de um corpo fusionado ao corpo da mãe ou de quem vai exercer essa função, a gente sofre o que a psicanálise chama de castração, né, seja simbólica, claro, né, mas que institui-se aí um mal-estar muito grande na gente. A gente acredita que perdeu alguma coisa que nunca teve. Então é o primeiro sentimento, o ódio. O amor serve enquanto uma continuidade desse sentimento, na medida em que a gente é socializado e aprende a amar. Mas não é esse amor romântico que a gente está tratando do século XVIII, esse amor Uhum. vitoriano, do cortejo, né? E sim um amor na via de uma parceria ou de uma testemunha. Eu gosto muito de uma abordagem que eu ouvi. Por exemplo, eu vivo num contexto de espiritualidade no contexto cristão, por exemplo. E tem algumas frases que em português pra gente não faz muito sentido, mas são frases que, tipo assim, você me ama, então faz alguma coisa aí. Alguma coisa que mostre isso. Aí eu ficava encucado, porque não faz sentido, né, meu? A gente, pô, o bonito nesse amor romântico
É você não precisar de nada para que a pessoa perceba, né? Tipo, como seja você, ó, eu falei, tá? Só olha na minha cara, olha, lê o meu olho, que você vai perceber que é. E aí eu descobri que nessa cultura antiga, né, que é a cultura onde foi escrito os livros antigos da fé cristã, é, se não tiver um ato, né, um movimento em direção ao outro que revele o que você está dizendo, o que você sente, eles entendem que você não está sentindo nada. E é curioso, né? Tipo, não é, esse amor não é aquela. Imagino que nessa cultura não existe amor platônico. Que se não está tendo um movimento visível para o outro, sinalizando que esse amor existe, o amor nem existe. É um jeito diferente, né, de enxergar o sentimento, mas é curioso, né? Porque fala, cara, esse negócio de falar que você ama, né, e de repente tem uma atitude ruim para com o outro, não faz sentido, porque o amor, Uhum. se ele existe de verdade, ele desemboca num ato de doação para o outro, né, que faça o bem para o outro. É uma questão cultural, né? Tipo, talvez o pessoal Sim. que nasceu naquela época ou nasce na cultura mais oriental ali, ainda tem um pouquinho disso. Mas eu achei muito bem interessante esse outro jeito de olhar amor, né? Que a gente brasileiro aprendeu esse amor aí dos romances europeus, né? É. E olha só que coisa, quando você trabalha o amor nas crianças, principalmente nos meninos, pela via da utilidade, eu consigo provar que eu amo quando eu sou útil a essa pessoa, ou quando eu não dou trabalho, ou quando eu tiro nota boa, ou quando eu contribuo de alguma forma para a gestão da casa, e não por outros caminhos possíveis, seja esse do afeto, seja esse da doação, mas exclusivamente pela via da utilidade, nós formamos meninos que se tornam homens que carregam esse fardo de serem os provedores da casa. O fardo que traz, sim, muitos benefícios também, né, muita cumplicidade, porque, enfim, ele vai fazer a gestão toda econômica da casa, mas que, por exemplo, da última pesquisa que saiu aqui do coletivo Papo de Homem, que saiu em 2019, vai ser reatualizada agora, fizeram uma entrevista com 47 mil homens do Brasil todo, das mais variadas faixas etárias, territórios, enfim. 57% desses homens, mais da metade, consideram que para ser homem de verdade você precisa prover, ser o responsável pela gestão da casa. Para que você seja homem de verdade. Ou seja, se você não é capaz de prover a sua casa, ser útil para a sua casa, você não é homem. Isso é assim, enfim, para eu não falar uma loucura, eu vou estar sendo, né, desrespeitoso aí com a classe da saúde mental, mas pensar um pouco sobre esse mandamento que é instituído aos meninos de serem úteis às mães, aos pais, à família, de serem uma espécie de objeto de troca, assim, de utilidade. E como que isso reflete na medida em que eles não conseguem cumprir com esse mandamento, com esse ideal, em um momento que a gente está, aqui no Brasil, de completa precarização das relações de trabalho, por exemplo. Sim, Então, sim. isso vai É que, deslocando. talvez, né? Às vezes eu penso que, sei lá, há trocentos séculos atrás, onde a coisa era mais rural, as famílias tinham 17 filhos, pô, faz todo sentido. A, Uhum, a mulher vai acabar ficando em casa, é o cara que tem que ir pra roça mesmo e sustentar a casa, porque se aquele monte de boca pra sustentar, tá certo que as criançadas depois cresciam e ajudava. Mas no nosso contexto mais contemporâneo, a gente tem que pensar, cara, como é que eu vou aplicar isso ao nosso contexto, né? Como sim, é que eu vou viver isso agora? Tipo, legal, tá aqui, né? Por exemplo, se você, dependendo do contexto de fé, tem os seus dogmas, tá, legal. Então esse é o dogma. Então você acredita. E como é que isso se aplica ao nosso contexto, à cultura brasileira, à nossa realidade, o quanto isso é flexível, o quanto tem que ser a ferro e fogo. E são discussões saudáveis para ter, até mesmo dentro do contexto de dogma religioso também, né? sim, sim. A ideia, né, não é colocar ou descredibilizar o dogma, e sim questionar o que desse dogma diz da gente. Por que que a gente escolhe seguir esse dogma? O que que isso diz de mim, enquanto homem? Quais princípios eu tenho? O que isso diz da minha transmissão familiar? É jogar uma luz sobre isso, para que a gente possa
saber escolher, inclusive, seguir, e não seguir ele a partir, é claro que temos um mistério, né? Mas a partir de uma escolha um pouco mais consciente do porquê que eu estou seguindo ele e Né? quais Até as consequências brincando com disso. essa questão do ser o chefe da casa, né? Por exemplo, Uhum, aqui na cultura japonesa, o chefe da casa é a mulher, não é o homem. Se espera de que ele seja o provedor no sentido do recurso financeiro, que é comum, né, na infância, às vezes a esposa se afastar do trabalho para cuidar do bebê até ele chegar na idade da crechinha, alguma coisa assim. E nesse momento ele tá lá, mas assim, o recurso é dado todo na mão da esposa, porque ela é a chefe do lar, né? Ele é o cara do trabalho, ele é o cara que vai conquistar, vamos dizer assim, a riqueza da família, e a mulher é a chefe, tanto que tem aqui um negócio que é a mesada do marido. Que a gente, no Brasil, a gente tem a mesada da criança, né? Às vezes a esposa vai lá uhum. pedir pro marido, será que eu poderia cortar o cabelo esse mês? Aqui é o homem que tem que fazer isso pra esposa. Será que eu poderia? Ela vai falar, não. Eu já não te dei o dinheiro pra você passar o mês? Se você torrou o dinheiro, espera cair o salário do mês seguinte. Que aqui é a esposa que dá a mesada pro homem, né? Então, até quando a gente para pra pensar, né, nessa questão de como você vai aplicar é, determinada crença cultural ou religiosa, né? Se você vai muito a ferro e fogo na cultura brasileira, quando você chega aqui com o seu dogma, dá uma travada, né? Por exemplo, eu, né, que vivo Sim. no contexto de fé cristã, aí você fala, peraí. A maneira como eu interpretava esse dogma e como eu aplicava ele na minha vida lá no Brasil, parece que um pouco diferente aqui, né? E o quanto que. E agora, como é que eu ajusto e harmonizo essa minha fé, com essa minha prática, com essa minha meu jeito de viver com esse novo contexto. Aí você tem que ir reencaixando as pecinhas e é legal, é provocativo, né? Quando você tem esse contato com Muito. uma outra cultura, né? Por isso que a gente não pode chegar num contexto desse de grupo ou de onde quer que a gente vá, igual eu faço em canteiro de obra, que tem trabalhadores do Brasil todo, no futebol, com a polícia, com os autores civis. A gente não pode chegar com um ideal do que é ser homem, né? Cada um vai ter ou deve criar o seu. É muito fácil, assim, pensar a masculinidade enquanto um dado pronto, né? Evidencia-se ele a diferença anatômica do sexo e associa-se de forma quase direta, né? O sexo do macho com o masculino, como se fosse uma receita. E a masculinidade deve ser tida também enquanto um vir a ser, assim como a feminilidade. E as duas também caminham de forma ambivalente. Não há, né, discrepância, assim. Eu acho que essa discrepância entre homens são de Marte, mulheres são de Vênus, essas diferenças que são estabelecidas pela cultura, só servem justamente para que a gente não consiga dialogar um com o outro. A gente vê hoje, principalmente com os adolescentes, uma dificuldade muito grande de conversar com as colegas de sala, com as meninas, né, com as próprias mães, porque o convite que se faz pela cultura é que os meninos se fechem, né, que aprendam a aceitar o sofrimento, calados. Não é à toa, não raro, né, quando a gente vê casos de bullying, por exemplo, nas escolas, ou de abuso nas escolas, e as consequências disso nos atentados às escolas, todos são cometidos por meninos. É uma resposta que esses meninos dão. Eles estão falando através do ato ali. Um pedido de socorro, um pedido de incompreensão, algo está acontecendo ali, e na medida em que ele não é ensinado e convidado a Ainda falar, ele que age. o ato não seja justificável, vocês vão me ouvir na marra. Nada É justificado. alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, você consegue compreender da onde veio o ato, não justifica o ato, mas é o cara gritando. Fala assim, cara, eu tô descontente com a situação X. E eu vou Uhum, dizer isso pra todo mundo ver, né? sim. Pensando por esse lado, você fala, poxa vida, né? Seria tão bom, né? Se tivesse um outro ambiente onde esse jovem pudesse ter colocado pra fora que por isso que eu acho super, eu sempre indico terapia, a gente tem um monte de parceiro terapeuta aqui no podcast. Pelo menos uma vez por mês passa um psicólogo aqui. Estou à disposição, viu? Que é uma questão eu falo pro povo assim, cara, é legal quando você acha um profissional capacitado, rola o tal do vínculo terapêutico, né? Que a gente brinca, né? Bateu o santo, né? O cara vai lá, olhou pra cara um do outro, ou do terapeuta, da terapeuta, se identificou, beleza, é com esse profissional, com essa abordagem que eu vou caminhar. E você poder ligar a câmera, né? No caso aqui no Japão é muito comum a gente fazer terapia em português e online, seja com profissionais aqui do Japão, de parceiros como, sei lá, o Projeto Tsuru,
que é uma rede de terapeutas que tem aqui no Japão, que é ligada a uma ONG ou de uma outra ONG, que é a Sabja, né, que tem terapeutas também, e a gente faz online, porque um aqui, o outro acolá, mas esse lugar onde você pode, inclusive, eu uso a expressão vomitar o que você está sentindo. Uhum. Que é quando a coisa tá tão amarga e tão ruim que o botar pra fora é quase um vomitar. Mas, pô, faz bem, né? Quando você tá com uma intoxicação alimentar que você põe pra fora, o alívio é imediato, né? E um jovenzinho desse que se expressa aí com violência numa escola e, sei lá, seja agredindo uma amiga, um amigo, quebrando janela, se ele tivesse tido esse ambiente onde ele pudesse vomitar a frustração dele, a angústia e soubesse dar nome. Né, o legal do terapeuta é que você pode xingar o mundo inteiro que ele não vai te julgar, depois você vai começar a organizar o que você está falando, né? Mas é muito saudável, né, esse ambiente terapêutico para lidar com essa pressão interna, né? Muito, muito. Dá vazão para muita coisa. Saber que você tem um espaço confidencial, seguro, para poder falar de si, dos seus medos, daquilo que você acredita ser, assim, seus piores defeitos. Não só, né, quando a pessoa procura terapia querendo se conhecer melhor ou se curar de algo, eu já falo, ó, aqui você não vai encontrar isso não. Aqui a gente vai tocar na ferida, a gente vai tocar em pontos que são sensíveis, né? Mas é principalmente das violências que os homens cometem contra si mesmos. Esse ato nas escolas ou a própria violência praticada em âmbito doméstico familiar é uma violência muitas das vezes dirigida a si e que encontra no outro um anteparo ali, uma espécie de projeção a essa violência. Zero justificativa, né? A gente não procura justificar a violência e muito menos passar a mão na cabeça desses autores, e sim compreender a gramática desse sofrimento. Por que que ele faz isso e não outra coisa? Por que que muitas das vezes ele acessa a raiva enquanto uma primeira opção e não a compaixão, e não o entendimento, e não o diálogo, e ampliar esse repertório de sentimentos dele, essa gramática afetiva dele, para que ele possa se inserir em trajetórias de cidadania que não sejam permeadas pela violência. E isso tem surtido efeito, sabe, Carlinhos? Os grupos eles apresentam cada vez mais uma taxa de reincidência menor dos homens que comparecem via judiciário e se, né, entram ali nos encontros, que geralmente são de 12 a 16 encontros, a taxa nacional de reincidência desses autores chega a 5%. Só 5 voltam, de 100. Enquanto isso, os homens que não comparecem a esses encontros, a esses grupos, a taxa média chega de 35% a 40% de reincidência. Caramba. É alto. Ou seja, algo acontece ali na medida em que ele fala, até babar sobre o que aconteceu, ao invés de fazer. E aí, na medida em que ele fala, acreditando que sofre sozinho daquele mal, o colega fala, eu também me sinto assim, eu também. Isso vai girando, na medida em que a gente não é dono das palavras, né? A gente não é dono do significado de amor, de ciúme, de posse, a gente vai discutindo esses significados. Isso pode acontecer nas escolas também. É uma ferramenta de trabalho que a gente tem. E no É, futebol, no canteiro, enfim, né? é interessante isso, né? Porque colocar as palavras, né? Você falou, né? O que significa cada coisa e discutindo. Porque, por exemplo, a gente está aqui, né, discutindo Maio Laranja, que é essa questão do movimento. Você imaginando, né, que como a gente está brincando com a questão do universo dos meninos, né? Dos homens que eram meninos e cresceram, são meninos grandes. Se eu entendo que eu tenho liberdade para acessar um corpo de um menor, tem um monte de pressuposição na minha cabeça para mim ter esse gesto, né? A pessoa que ela comete um abuso, o que que faz ela pensar de que esse caminho de vazão para a pulsão sexual dele é aceitável ou pode ser assim? O que que faz a pessoa imaginar de que até onde ele pode ir no contato com o corpo da outra pessoa, né? E como é que ele pode invadir esse espaço que é do outro? E não acho que não é muito comum, né? Acho não, né? Acho que eu digo acho, mas me parece, não sei qual que é a melhor expressão aqui, mas a minha impressão é de que não se tem espaços para a gente discutir isso, conversar sobre esses assuntos, né? A gente aprende meio por osmose, a gente vive a ferro e fogo e nunca ninguém chamou a gente para, sei lá, pegar um café e uma torrada e vamos conversar sobre isso, né?
Não tem, né, cara? Eu não me lembro, assim, de, na minha vivência, são 45 anos, de, na minha adolescência, alguém me chamar pra, sei lá, falar sobre a relação com o corpo do outro e o meu corpo, ou o que faz. Não sei, não me lembro de ter esse tipo de diálogo, não. De ter esses Sim. espaços onde homens pudessem conversar sem a questão de tentar gerar culpa, de já tomar dedo na cara que você tá. Não, vamos conversar sobre esse negócio aqui. O que você acha disso, né? Eu não lembro de ter vivido isso, não. Eu também não. Fui viver isso logo adulto, né? Num espaço no qual eu poderia perceber que eu não estava sofrendo sozinho. Foi quando adulto. Mas você falou desse ponto, né, de como que a gente consegue identificar ou propor ações de prevenção, tanto para as meninas quanto para os meninos, na primeira fase da educação, essa educação se faz por mimetismo. A gente tenta copiar. Cara, eu não sei o que é isso. Me ensina uma palavra nova. Que negócio é esse? O mimetismo é a capacidade que a gente tem de copiar, de fazer mímica com os exemplos que os outros, desse outro familiar, desse outro da escola nos dá. Então a gente tenta fazer uma mímica ali. Então, se a criança nasce em um contexto familiar, em uma transmissão familiar, onde essas relações de abuso não são conversadas, não são faladas, ela vai repetir isso, vai crescer com isso, vai se Ah, tornar um adulto a com ideia isso. é que na cabeça dela é natural que É não se normal, converse sobre isso. O é normal é não normal, falar. sim. E o mimetismo dos homens é um mimetismo de violências, né? A gente repete, tanto no desenho animado, quanto na escola, quanto na família, quanto no futebol. Tá A gente frustrado, vai bate. mete a porrada, quebra tudo, né? Quebra tudo. E ao invés de estabelecer assim um lugar revolucionário igual esse que a gente está propondo aqui de falar sobre a violência, né? Isso muda tudo, tudo. Você vê, muito embora haja assim atenção, confesso que eu estou um pouco nervoso, ansioso ali com a conversa, né? Nunca me sinto. Olha o Alfredo aí, Carlinhos. Palminhas para o sócio, a segunda mente pensante do Instituto Casa da Palavra. Muito bem. Então, a gente dá vazão a isso de outra forma, né? Através do diálogo que faz essa passagem que a casa se propõe a fazer, né? Da violência para a palavra o tempo todo, sem negar a raiva, sem negar o ódio, sem jogar para debaixo do tapete, e sim perguntar o que que a gente faz com essa raiva. Pode construir com raiva, inclusive. Que é o que É, geralmente a gente faz, né? o pessoal brinca que é aquele negócio assim, na força do ódio, é a melhor coisa que tem para lavar banheiro. Na força do ódio. Sim, Aqui no Japão a gente tem um tipo de banheiro que ele é pré-fabricado, né? Ele é, na verdade, um cubo de metal revestido com uma película tipo plástica, né? uhum. E como é um plástico, como você vai usando sabão, detergente, tá, a gordura do corpo, ele vai grudando. Aí o pessoal brinca, né? Que no dia de fazer o faxinão, você tem que fazer na força do ódio. Você vai com a buchinha lá e ele fica Sim, branquinho, bonito. Mas agora, conselhos práticos. Imaginando, ó, eu tenho dois meninos. Eu tenho um de 22 e um de 10. Né? Então eu tenho o desafio de eu, como homem, aprender me entender e me comunicar o que eu estou sentindo, o desafio de promover um ambiente onde o meu filho jovem, adulto, possa aprender a fazer isso e o desafio de encaminhar um pequenininho de 10 para fazer isso. Mas como a gente já citou antes, a gente não viveu isso antes, né? Hoje eu tenho essas discussões, hoje, por meio de bate-papos, a gente aprende que isso é importante. Às vezes você não sabe nem fazer, mas você já descobre que é importante. Se eu nunca tive essa experiência, mas eu sou pai de menino, sou mãe de menino, e seria interessante, pelo que a gente conversou aqui, provocar esses diálogos. Pela tua experiência, como a gente começa isso, seu desajeitadão, nunca fiz, não sei como fazer, meu pai nunca me chamou para uma conversa dessa, eu não sei nem por onde começa. Que tipo de conselho você poderia dar pela tua experiência aí, tipo, beleza, tipo, e tenta começar por aqui. Tem algum caminho ou não? tem um caminho e é um caminho que você vai inventar. A gente, como a gente não teve esse tipo de transmissão ou de exemplo dentro da família,
E é legal quando você tenta fazer algo que você não viveu ou não teve, né? Seguir outra sorte de exemplos. Por exemplo, é um certo tipo de encaminhamento que a gente dá muito no grupo para os autores. A gente fala sobre o que a gente faz quando a gente está triste. E aí, eu vou mandar para você, a gente desenvolveu uma nuvem de palavras. Coletamos as principais palavras que aparecem nos grupos, e aí tem tudo lá. Aposta, pornografia, ficar em silêncio, né, aguentar calado, e a gente pede para que eles vão apontando ali quais recursos que nós temos para lidar com a tristeza. Esse pode ser um caminho legal, para não chegar já com o pé na porta falando do abuso e do corpo, né? Você lembra aquele dia que Ah, você tá ficou legal. triste? Você vai pelas beiradas, né? Mineiro, né? Falei que eu era mineiro, aí, ó, tá aí, minha carteirinha aqui de Minas Gerais. Mas é assim, comendo pelas beiradas. Porque muitas das vezes acessar uma conversa sobre sexualidade, ainda mais na infância e também com 22 anos, pode parecer que você está tentando invadir o espaço dessa criança ou desse adolescente. Falar sobre momentos nos quais essa criança ou esse adolescente se viu sozinho ali e triste, inclusive utilizando exemplos que eles viveram. Você lembra aquele dia que você ficou chateado? O que você fez quando você estava chateado? Ah, fui mexer no celular. É uma resposta. O que você viu no celular? O que você achou legal? E aí, comendo ali pelas beiradas essa conversa, né? E acessando essa criança de uma forma que ela se sinta confortável para poder dizer. E aí você pode ir, é claro que são gerações muito diferentes, né? Muito embora a gente veja aí o encurtamento da infância em meninos de 10 anos muito grande, já com acesso à sexualidade, enfim, pornografia e celulares, mas estabelecer assim, um espaço seguro, se vulnerabilizando também, Carlos. Falando, olha, o pai não teve isso aqui que a gente está tendo, quero tentar fazer diferente para que vocês possam confiar em mim de uma outra forma. Muitas das vezes os meninos têm medo do pai, né? Uhum. Medo, e esse medo gera um distanciamento muito grande, mas se aproximar deles pela via disso que a gente conversou, da via de um amor que possibilita o restabelecimento de um diálogo. Então, é interessante pensar isso, né? Não tem amor onde tem abuso, onde tem violência. Então, propor vias pelo amor pode parecer bobo, mas é uma via revolucionária. Como que a gente restabelece o diálogo através do amor, não só no gesto, mas sim nessa arte da escutatória ali, de se propor a ouvir sem ter algo a dizer logo de saída. Mas é um caminho interessante. O que você faz quando você está triste? Isso já vai caminhando. É um gatilho, é uma porta de entrada para uma primeira conversa sobre sentimento e ação, né? Então, Perfeito. sentimento e o que a gente faz com aquilo. Depois dá pra. Uhum, E quando você tá com raiva? Quando você uhum. tá frustrado, aí vai puxando, né, o fiozinho. Legal, interessante. Eu achei legal a ideia aí da nuvem de palavra, né? Um recurso que eu nunca tinha ouvido falar, mas é interessante, né? Que talvez até pelo fato dele estar pronto, fica mais palpável, né, pra pessoa pôr a mão e enxergar, né, as palavras, qual que é o leque de palavras que tem. Eu acho bem interessante isso. Deixa eu ver se eu já vou te mandar aqui de uma vez, para não esquecer. Aí, se você conseguir, de alguma forma, aí, projetar, só para o pessoal, te Deixa eu ver se mandei ele, no WhatsApp. deixa eu ver se ele chegou aqui. Chegou. Ah, deixa eu baixar aqui, ó. Peraí. Daí eu consigo passar pro pessoal aqui na tela. É legal, porque, assim, o trabalho com os autores ou com os meninos, ele não parte de uma resposta. A gente bota uma pergunta para o jogo. E a partir das respostas que eles vão dando, nosso objetivo também não é, a gente não tem ideia para onde a conversa caminha quando a gente começa, sabe? E Uhum. aí a conversa vai girando, a pessoa vai se Eu vou sentindo à tentar colocar. vontade. Ah, entrou aqui, ó. Aí, Deixa eu só é tirar isso que a gente usa. essa capinha. Para quem tá ouvindo só no agregador em áudio, né? Ele me passou uma imagem, aí tem aqui um monte de palavras. Essa aqui é para falar sobre quando se sente triste, que você falou? Sim, sim.
Que recursos que a gente tem para lidar com a tristeza? Aí tem que ansiedade, celular, ser viril, desejo, não chorar, vai pro descontrole, frustração, culpa, afastamento, violência. É interessante, né, que aqui você visualiza um monte de palavra, ajuda um pouco para você conseguir dar nome para as coisas, né? Sim. Por exemplo, um recurso que os adultos têm bastante, assim, para lidar com a tristeza é trabalhar demais. Enfia a cara no trabalho. Que é aquela coisa, vou trabalhar, manter a cabeça ocupada para não pensar nisso. Exatamente. E aí, quando trabalha demais e não consegue ainda lidar com a tristeza, vem a sensação de fracasso. A gente vai linkando essas palavras, né? E vendo também algo que, na ordem de uma solução, sabe, Carlinhos? Essas palavras são soluções que os meninos dão, que os adultos dão para lidar com a tristeza. Se a gente observar só pela ótica de um problema a ser ceifado, a gente perde a capacidade de inventar soluções novas. Então, essas palavras são soluções que os adultos dão para lidar com a tristeza, não o problema em si. Eu agora vendo o quadro que você criou aqui, com esse montão de palavras, né? Que é algo que você pode, de repente, fazer umas fichas, né? Escrever em post-it, sei lá, jogar na mesa e começar um diálogo. Uma vez eu fui num evento aqui no Japão, há uns 15 anos atrás. E tinha uma galera lá de um projeto, era uma espécie de game de cartas, como um Uno, sabe? Um game de cartões. Era um baralho, só que cada carta do baralho, ele tinha escrito uma situação ou um sentimento. Uhum, E a ideia, até ele foi assim, acho que, eu imagino que eles fizeram uma coisa meio naquele crowdfunding, né? Que é, como é que fala isso quando é financiamento coletivo. Eles juntaram uma grana, fizeram um monte desses kits de baralho e depois não fizeram mais. Eles fizeram um aplicativo, ficou desatualizado, o projeto foi descontinuado, mas em algum lugar aqui eu tenho ele. E é um baralho que você tem lá os naipes, né? Coração, paus, espada, ouro e é copa, né? Copa, espada, ouro e paus. E para cada naipe é uma questão. Um é sentimento, o outro é, eu acho que é contexto e o outro não sei o quê. E ele é um disparador de conversa. É uhum, para você legal. chegar na mesa, aí você abre Isso. as cartas e fala assim, galera, a gente vai conversar. Tipo, aí você começa. Aí a pessoa vai lá assim, a gente vai começar falando de família. Aí o outro fala assim, família o quê? Ah, família. Aí o cara pega lá, relação pai e filho. E aí, o que que você sente? Aí a pessoa pega a carta lá, eu sinto frustração. Ah, Uhum, por quê? Ah, porque isso me deixa sentindo não sei o quê. Aí eles criaram um negócio parecido com essa sua nuvem de palavras, só que tudo escrito em cartões, que é para pessoa. A ideia, quando a pessoa da iniciativa lá me apresentou, falou assim, cara, é para quando a gente não consegue começar diálogo e expressar. Então, esse é um disparador de conversa. Você vai olhar o cartão e falar, eu vou escolher falar disso. Falar, é melhor vocês começar a falar por alguma coisa que você está disposto a falar do que nunca falar de nada, porque depois você vai uhum, cutucando e a conversa flui, né? Porque aí exato. acontece a troca. E era uma espécie de game, assim, para você fazer num ambiente seguro, mas com um grupo de amigos ali. É uma coisa mais para fazer em casa ou num ambiente controlado, né? Onde Uhum. você possa ali, se chegar um tema sensível que você vai precisar chorar, você chora. Mas é num ambiente de relação mais próxima, assim. Mas eu achei muito doido, assim, a ideia desse baralhinho e de como ele funcionava, né? Para disparar conversas e criar esse ambiente. Tá, pode brincar com a família, pode fazer com teus filhos, podia fazer com um casal que você tem amizade, criar ali uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Era mais ou menos para esse lado, assim, eu achei bem interessante. Muito bom. Qualquer coisa pode ser um disparador de conversa legal, né? Quando, por exemplo, eu pergunto para você, que foi o que perguntaram para a gente quando a gente foi fazer a formação para ser facilitador de grupo, eu e o Alfredo. Cara, o professor chegou simplesmente e falou assim: qual foi o último vídeo que você viu no celular? Qual foi a última coisa que você assistiu? Você parou para ver. E a partir daí, começamos a falar sobre as nossas predileções, sobre aquilo que a gente gosta ou não gosta de ver. Acessamos a temática da pornografia, acessamos a facilidade que a gente tem de recursos para tamponar essa tristeza. Então, a Uhum. ideia de um disparador de conversa, seja ele áudio, vídeo, trecho de música, é propor uma pergunta que faça a conversa girar sem qualquer assim pretensão de saber aonde que ela vai parar.
sabe? É o que a gente está fazendo aqui, na verdade. Tanto que, né, para o pessoal que está acompanhando, tá vendo que assim, não é uma exposição, não é a defesa de uma tese, é justamente essa reflexão, e a gente percebeu no papo o quanto nós, como homens, né, maio laranja para meninos, pensando, enquanto éramos meninos, nós éramos o alvo da proteção, e os meninos que cresceram agora são aqueles que podem proteger e podem ser também o autor da violência. E você tem que se perguntar o que você está fazendo da sua vida, como é que você está gerindo seus sentimentos e ter que encaminhar. Para a gente começar a aterrissar esse aviãozinho, eu vou aproveitar que além de uma pessoa que é um facilitador de diálogos, você também é terapeuta, né? Você é um psicanalista, para você deixar uma mensagem para 3 grupos específicos, né? Uma mensagem para cada grupo. A primeira mensagem é para o homem, assim como eu e você, que no desafio de ser brasileiro adulto, nós não fomos treinados, às vezes algumas famílias um pouquinho mais, algumas famílias um pouquinho menos, mas o panorama geral do homem brasileiro, a gente não é construído como um homem brasileiro para ser uma pessoa que conversa com frequência, que se abre, que dialoga sobre os sentimentos. Então, assim, uma mensagem para esse homem no geral. Uma mensagem para o homem, inclusive, que tem vivido como autor de violência, que a gente está falando de Maio Laranja, que é uma pessoa que está expressando sua sexualidade com uma pessoa com uma idade discrepante, que é protegido por lei, que inclusive, além de não ser legal, é crime, mas que não deixa de ser um ser humano que precisa, lógico, arcar com as consequências das suas escolhas, mas também ser cuidado. Uma mensagem para esse cara, que de repente já praticou uma violência e às vezes ninguém sabe, o cara esconde ou está ainda praticando com alguém e de repente vai passar aqui no episódio e acontece do que a pessoa ouvir, um para ele e uma mensagem para um menino que já cresceu aí, né? Normalmente o meu público é um público mais adulto e que foi abusado na infância, né? Eu até comentei com você que eu recebi no privado de uma das pessoas que viu a minha publicação, falei, quem me dera esse tipo de conversa tivesse acontecido na década de 80, teria me poupado 30 anos de depressão. Porque foi um homem, que hoje já é um homem adulto, que encara a jornada de ter sido abusado quando era criança e está lidando com isso durante a sua vida adulta, né? Toda a sua juventude, adolescência e agora, né, depois na vida adulta, terapia e tratamento, tentando reconstruir isso que foi roubado lá atrás. Então são uma mensagem aí, você enquanto pensador, né, que estimula pessoas, homens a pensar e se questionar, um para o homem brasileirão no geral, um para esse homem que está sendo autor de violência, ou que está considerando a possibilidade do ato, ou já fez uma vez e escondeu, e para aquele que foi a vítima. Uma Tá, responsa pesada aí, mas vamos lá. bora lá. Bom, primeiro para o homem em geral, né? Nós estamos vivendo, Carlinhos, um momento que vem desde a década de 80 de um convite feito, claro, pelas mulheres, né? Isso nunca vai se acontecer por uma tomada de consciência nossa, mas um convite feito pelas mulheres para que a gente possa falar de si. Isso começa nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, e chega aqui no Brasil na década de 80, a partir de grupos de masculinidades que estão aí disponíveis na internet de forma gratuita. A exemplo do grupo Memo, que é MEMOH, que é Homem ao Contrário. Então, eles abrem semestralmente inscrições para grupos de masculinidades, esses grupos são gratuitos, confidenciais, e fazem parte desse movimento de chamar, de convidar os homens a debater e conversar sobre a própria vida, e como que a violência enquanto estrutura também os atravessou de forma violenta e também os constituiu, mas não nos determinou enquanto pessoa. Como que a gente pode construir saídas aí a isso que está inserido e calcado numa cultura. Então, saibam, existem grupos no Brasil para homens poderem conversar igual a gente está fazendo aqui. É claro que sem a confidencialidade, porque a gente Estamos está ao vivo ao para vivo, o mundo inteiro. ao vivão, mas existem grupos confidenciais que podem receber vocês. A ideia também, então, vem de uma busca de auxílio, de ajuda, de compreensão,
Agora, a mensagem para o homem vivido, né, enquanto autor de violência. Olha, a gente costuma dizer, Carlinhos, lá nos grupos para autores, que a única diferença entre nós e aqueles que estão lá é o boletim de ocorrência. Em alguma medida, de alguma forma, na medida em que nós somos homens, nós já praticamos algum tipo de violência contra alguém. Então, como que eu posso fazer isso de forma geral, né? Tendo em vista que estamos aí imersos na mesma estrutura, mas tocando aí o particular de cada um, pela via da responsabilidade. É quando eu consigo singularizar o meu discurso, não tomar qualquer tipo de muleta ou argumento cosmológico, teológico, futebolístico, alcoólico, para poder justificar o meu ato. A responsabilidade diz sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu fiz. Então, entender o que de mim tem naquele ato. Por que eu pratiquei essa violência? O que essa violência diz de mim? Então, isso é um convite ao diálogo. E a terceira, acho que enfim, para o menino que já cresceu e foi abusado na infância, a mensagem que eu tenho para dizer é: a culpa não foi sua. Não foi sua. Acho que é suficiente. Muito bom, muito bom. Um episódio para provocar reflexões, para a gente pensar, ver, principalmente, né, para mim, o que ficou marcado nesse episódio é a necessidade da gente encontrar e construir esses ambientes. Às vezes a gente não vai ter o ambiente do diálogo, e a gente vai ter que ser o promotor desse ambiente de diálogo, seja dentro da própria casa, com os filhos, com os amigos, ou numa pizzaria, numa lanchonete, num churrasco, não sei. Mas a importância da gente que é homem encontrar esses ambientes para conversar sobre as demandas da vida, as frustrações, as alegrias, sei lá, a raiva, a tristeza, e a gente conseguir se abrir, e isso é muito massa. Bom, para quem quer conversar com o Ian Ribeiro Balesteiros, onde o povo te encontra nas internets da vida, LinkedIn, site, Instagram, diga. Bom, é só procurar no Instagram ou no Google o meu nome completo, Ian Ribeiro Balesteros. O Instagram do Instituto Casa da Palavra está disposto aí para vocês chegarem junto, fazerem parte. A casa está de portas abertas sempre para vocês. E meu Instagram pessoal é @y.anrb, IanRB. Mas se for para seguir alguém, segue o Instagram da casa, que é melhor. E se precisarem de algum tipo de escuta qualificada, ética e responsável, estou à disposição para atendê-los na clínica também, né, na psicanálise. Muito bem, maravilha. @Instituto Casa da Palavra, para você que está no Spotify ou no YouTube Music. Dá uma olhadinha aqui na descrição, porque sempre eu deixo o link depois para você encontrar o povo. Para você seguir a gente aqui na Nabecast, se você quiser acompanhar as atividades da produtora, @NabecastJP no Instagram, @NabecastJP no YouTube, para você saber o que tem de conteúdo que a produtora se envolve. Como, por exemplo, esse conteúdo original que é o Motiori Podcast, que está sendo transmitido para o canal da produtora, e depois ele vai ser editado e disponibilizado no Spotify, aí fica lá na Apple Podcasts e nas outras plataformas, tá? Então, se você quiser seguir o material do YouTube, né? Lembre-se de que vai ter mais coisas além do Motiori Podcast. Se você quer ouvir só os conteúdos, a gente está gravando agora o episódio 111, então tem muitas conversas com psicólogos, com terapeutas, educadores, tem um monte de gente que já passou aqui. Procura por Mochiori, Mochiyori, Mochiori, no Spotify, você vai encontrar a gente. Lembrando também que se você for gastar o seu dinheirinho na Amazon, no Brasil ou no Japão, você vai comprar ração pro seu cachorro, você vai comprar um PS5 para ser feliz, vai comprar aquela sua televisão de 259 milhões de polegadas para colocar na sua sala, compra pelo nosso link, que a Amazon vai achar que o tio Carlinhos é super legal e eles passam umas moedinhas aqui que a gente consegue investir num fiozinho novo, num equipamento novo, numa viagem para ir num evento aqui, encontrar a galera lá, e é muito massa. Agradecimentos e palminhas para Upstage, o nosso parceiro aqui no Mochiori Podcast, a sua livraria brasileira no Japão. Só procurar por livraria Upstage, seja no site ou nas redes sociais, você vai encontrar a galera lá. E palminhas, agradecimentos também para a BRJP Seguro. Se tá na BRJP, tá seguro, vai lá conhecer o que a galera tem lá para oferecer.
marca uma consultoria lá, pede uma visita, pede um espaço para tomar um café online ou presencial, vai entender os serviços que a empresa tem para você, a seguradora. De repente você encontra alguma coisa que seja ali legal para a sua família. E é isso, eu acho que eu não esqueci de nada. Mr. Ian, o seu tchauzinho. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Seguimos de portas abertas aqui para vocês. Maravilha, para você que no YouTube, para você que nos acompanhou no Instagram, foi bom demais ter para você por aqui. Até a próxima e sayonara!